O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, Sónia Sapage, Marta Moitinho Oliveira. E eu sou Helena Pereira. No último podcast olhámos para o novo governo de António Costa e para o polémico discurso da tomada de posse feito pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Desta vez proponho olharmos para a direita e confesso que sinto que estamos a ver uma espécie de episódio de reviver o passado em Brideshead. Ao fim de 24 anos, Manuel Monteiro discursou num congresso do CDS. Paulo Portas, ao fim de outro grande interregno, voltou a votar na simples condição de militante base. Foi o congresso do CDS que decorreu este fim de semana em Guimarães. Por outro lado, Luís Montenegro voltou a apresentar a sua candidatura a líder do PSD, repetindo o que fizera em 2020. Na altura foi derrotado por Rui Rio. Agora o ex-líder parlamentar do PSD, durante os anos da Troika, aparece como o grande favorito à liderança. São José, eu começava por ti. Estiveste no congresso do CDS em Guimarães. Qual é que foi o momento alto da reunião? O regresso de Manuel Monteiro? Havia ainda alguém à espera que ele chegasse lá e dissesse que era candidato à liderança? Bom, o momento alto, não só do Congresso, mas em termos históricos no partido, é de facto voltar, o Manuel Monteiro voltar a discursar num palco de um Congresso. Ele é de facto, foi um momento importante, porquê? Porque ele é de facto um grande orador, tem grandes dons de oratória, é um político que eletriza, que cria uma empatia com a plateia, que mobiliza, tem um discurso doutrinário. Ele falou 1 hora e praticamente, e apresentou tudo, desde a doutrina, desde a orientação política, desde propostas programáticas, tudo de improviso, levantando o Congresso numa ovação. Isso é o que aconteceu lá. Mas o que isto significa ainda sobre isso, é muito engraçado que quando estavas a dizer se alguém pensava que ele seria candidato, há uma altura, já na parte final do discurso, em que ele diz: eu estou disponível. E quando ele diz eu estou disponível, eu percebi em alguns dos jornalistas que nunca tinham visto, aliás eu tenho a noção que era a única jornalista na sala que tinha visto o Manuel Monteiro discursar como líder do CDS. Creio que depois há outras pessoas que o terão visto. Não estava lá ninguém ainda, nem do tempo do Partido Nova Democracia, não. E portanto aquilo foi uma surpresa. E quando ele diz que ele estou disponível, eu percebi que havia pessoas que estavam a achar que ele dizia que eu estou disponível para ser líder. Mas não, a frase que ele diz foi: eu estou disponível para apoiar o candidato. Pronto. E esse foi assim um momento de suspense na sala, que tem a ver com esse sebastianismo que perdura há 24 anos no CDS, do Monteiro volta ou não volta. Pronto. O que é que eu acho que é importante neste congresso? Que é um congresso difícil para o CDS, porque o CDS a partir daqui não tem, neste momento já não tinha, mas isto ainda foi tratado pela comunicação social como partido parlamentar, ou quase parlamentar. E a dificuldade que sai deste congresso é como é que o CDS vai conseguir regressar à Assembleia, porque a questão que se põe para mim tem a ver com a forma de passar a mensagem. Ou seja, nas europeias o CDS vai ter cobertura mediática, vai ser seguido pelos jornais e pelas televisões na campanha, como partido que tem representação no Parlamento Europeu. Vai aos debates. Nas próximas legislativas, o CDS irá aos debates, no debate de todos os partidos sem representação parlamentar, e não terá acompanhamento assíduo da campanha pelos jornalistas. E essa dificuldade é uma dificuldade imensa. Pois eu sei que
há partidos que sempre foram eleitos pela primeira vez para a Assembleia, portanto o regresso não é impossível, mas vai ser uma tarefa dificultada. Por outro lado, eu acho que o Congresso foi muito importante na ida lá de Monteiro, na atitude em que foi discursar, apoiando Nuno Melo, que é um deputado que entra na Assembleia da República ainda com Manuel Monteiro, mas que não era próximo de Manuel Monteiro. Aliás, Manuel Monteiro explicou no palco que não falava na época com o Nuno Melo, falava com o presidente da Conselhia e com o presidente da Distrital. Mas ele ir apoiar uma pessoa que depois foi do núcleo do portismo, no mesmo congresso em que Paulo Portas vai ao congresso depois de ter saído da liderança do partido em 2015, para dizer uma frase importante, que é um reconhecimento de que é importante e fundamental para o partido que Monteiro lá tenha ido. Este sinal, estes dois sinais juntos, permitem fazer uma leitura de que finalmente uma guerra que dura desde 97, entre dois protagonistas que romperam em 97 e rompem depois definitivamente em 98 com o Congresso da Substituição de Monteiro, em que Portas vence Maria José Nogueira Pinto, que era a sucessora de Monteiro, mostra que pode haver um apaziguamento interno. Não que deixem de haver tendências e 2 alas ou 3 alas, não é isso, mas que o CDS pode viver um momento de apaziguamento que contribua para que a união de todos permita o regresso ao Parlamento, ou contribua para esse. Sim. Deixa-me fazer, pegando nas tuas palavras disso, da reconciliação de Portas e Monteiro, deixa-me fazer uma pergunta provocatória à Marta. Com tantos notáveis do CDS juntos, o Portas, Monteiro, Lobo Xavier, que também lá foi, a mim parecia uma espécie de homenagem póstuma ao CDS, que é aquela altura em que alguém desaparece e os primos desavindos, que já não se falavam há não sei quanto tempo, se voltam a encontrar. Estou a exagerar, Marta? Estás, tu exageras sempre. O que me pareceu é que isto era a única saída para a saída. Ou seja, esta saída do Parlamento só poderia levar um partido que quer regressar e que tem este peso ainda assim histórico, só podia resultar nisto, que é numa união, numa tentativa de passar a imagem de união completa do partido, incluindo entre personagens que que estavam há anos afastadas uma da outra, como Manuel Monteiro e Paulo Portas. E, portanto, nós também temos de nos lembrar como é que nós chegámos aqui. Nós chegámos aqui depois de, ainda recentemente, na reta final do ano passado, nós termos visto várias pessoas ou a deixarem de ser militantes do CDS, várias pessoas de peso no CDS, ou então a afastarem-se nitidamente da sua participação ativa que tinha. Nós lembramos de casos como Pires Lima, Adolfo Mesquita Nunes, até Cecília Meirelles, que também esteve no Congresso, e que foram nomes que foram basicamente dando alguns golpes no CDS nos últimos tempos, que acabaram por levar a que nós chegássemos ao Congresso com uma imagem de fragmentação do partido. E, portanto, para se construir o que quer que seja a partir de agora, era preciso dar uma sinal de união, incluindo entre aqueles que até agora estavam afastados. E acho que isto era o mínimo que era possível para tentar construir qualquer coisa. Sónia, e passando para o PSD, esta quarta-feira Luís Montenegro apresentou a sua segunda candidatura à liderança do partido. Qual é que é o principal desígnio de Luís Montenegro e achas que isso ficou perceptível na sua declaração? Ele fez um discurso um bocadinho longo, com várias páginas A4, esteve a falar durante mais de meia hora, e o que ele quis dizer, basicamente, não foi propriamente nada de novo que não tivesse dito na outra candidatura. Portanto, ele não apareceu como uma persona nova. É um bocadinho aquilo que tu dizias há pouco a propósito do CDS, que é um déjà vu também. Mas ele quis passar a mensagem de que é a pessoa capaz de devolver ao PSD o espaço de centro-direita que foi conquistado, disse ele, por outras forças políticas. Estava-se a referir, nomeadamente, à Iniciativa Liberal.
E também assumiu, passou a mensagem de que fará uma oposição implacável ao governo, que é uma crítica implícita ao tipo de oposição que foi seguida por Rui Rio. E depois deixou um desafio que eu acho que lhe pode sair muito caro, que é: eu vou ser capaz, disse ele, é uma promessa, vá lá, vou ser capaz de unir o PSD, que é a casa-mãe de todas as tendências não socialistas. Portanto, quis descrever-se como uma pessoa que vai ser capaz de unir o PSD. Isso não é uma coisa fácil, nunca foi ao longo dos tempos. O PSD é um partido que internamente tem muitas fações e até ideologias que não são necessariamente todas iguais, como se viu agora quando foi a sucessão de Rui Rio em relação a Passos Coelho. Mas eu queria registrar uma coisa no discurso de Luís Montenegro que mostrou, para mim, a quem serve aquela ideia de que Costa vai sair para Bruxelas e vai haver eleições antecipadas. Ele pegou nesse discurso e disse que, de facto, é inevitável que haja eleições caso Costa saia. Eu não discordo, também acho que é inevitável, já falámos aqui sobre isso, já expliquei porquê. E ele usou isto como um trunfo do seu discurso ao dizer que, se Costa sair, ele vai estar lá no momento em que ninguém espera que haja eleições, ninguém prevê que haja eleições, ele vai estar lá e vai estar lá para ser primeiro-ministro. Portanto, o que ele usou foi o discurso de que António Costa vai sair para dizer: vai haver, não pensem que eu vou estar 4 anos à espera, porque na realidade ele vai sair antes e sou eu que vou cá estar para ir a eleições. Portanto, a ideia de que Costa vai sair para Bruxelas não é ingênua, pô-la a circular não é ingênua, e há um beneficiário claro para mim, que é o PSD, como se viu ontem pelo discurso de Luís Montenegro. Vamos agora ver se ele consegue fazer aquele desafio que se auto-lançou de unir o partido, que eu acho que é o mais difícil, se ganhar, porque primeiro ainda tem de ganhar, e nós para já sabemos que pode haver um adversário, que é Jorge Moreira da Silva, mas não sabemos se pode haver outros até no seu campo político. São José, o outro adversário, como dizia a Sónia, Jorge Moreira da Silva, ex-ministro do Ambiente, achas que terá alguma hipótese, Jorge Moreira da Silva? Bom, eu acho que a candidatura de Jorge Moreira da Silva é um facto, porque eu penso que ele não iria anunciar, não teria anunciado que vai anunciar a sua decisão na próxima quinta-feira, se essa decisão não fosse avançar. Eu acho importante, é pouco saudável no partido haver só uma candidatura, em qualquer partido. E eu admito, neste momento, que até Jorge Moreira da Silva possa vir a perder para Luís Montenegro. Mas eu creio que era inevitável para Jorge Moreira da Silva, se quer avançar, se tem pretensões a um dia ser líder do PSD, teria que avançar agora. Eu não dou como adquirido que ele não possa ganhar, porque Jorge Moreira da Silva é uma pessoa que, de um certo ponto de vista, até tem mais currículo que Luís Montenegro. Foi ministro, como tu disseste, anteriormente secretário de Estado, foi presidente da JSD, foi secretário-geral do PSD, portanto, ele conhece o partido por dentro e é uma pessoa que é uma referência, não é aquilo que se diz, é um barão do PSD. O que é que pode acontecer? Pode acontecer que ele não ganhe a primeira, mas também é uma tradição do PSD. E o Luís Montenegro vai outra vez ser a prova disso, se ganhar. Que para ser líder do PSD é preciso perder uma primeira eleição. São raros os líderes no PSD que são eleitos logo à primeira candidatura. Pronto. E, portanto, isto vão ser anos muito complexos. É um período de oposição muito longo, com uma maioria absoluta. É evidente que com a guerra, então, pode haver uma crise política antes do fim da legislatura. Sou menos crente, nunca fui muito crente na ideia de que Costa abandone o governo para ir para um cargo em Bruxelas, mas pronto, admito que isso possa também acontecer e, portanto, as eleições podem ser precipitadas ou antecipadas. Mas o normal é que isso não aconteça.
E o próximo líder do PSD vai ter que ser reeleito em 24, a seguir às europeias. O resultado do PSD nas europeias vai ser decisivo. Depois, antes das legislativas de 26, tem de haver um novo congresso do PSD. Portanto, é muito congresso, é muito ano, é uma tarefa muito longa e muito difícil para quem vier a ser o próximo líder do PSD. Ou seja, se as coisas até lá não correrem bem ao PSD, pode ser que Luís Montenegro venha a ter que ser substituído, nomeadamente a seguir às europeias, e que então, numa segunda candidatura, Moreira da Silva possa então ser líder. Portanto, eu acho que está tudo muito em aberto. Mesmo quem ganhar neste momento o PSD tem que dar início a um trabalho de reconstrução do partido tão abrangente, tão profundo e tão intenso, que é pena de facto que este interregno tenha sido tão grande, que seja só em maio com as eleições diretas e o Congresso em julho, porque o PSD tem urgentemente que dar corda aos sapatos, a bem da democracia portuguesa. Deixa-me só dizer uma coisa em relação à questão dos dois candidatos. Nós falamos como se fossem dois e ganhando, se vai ganhar um ou outro, mas às vezes há pequenos candidatos que entram na corrida só mesmo para baralhar, para confundir maiorias, para não tornar os resultados tão evidentes. Sim, aconteceu com... Mas quer dizer, os dois que poderiam fazer isso, Ribal Esteves e Pinto Luz, já declararam que não iam, não é? Pinto Luz, de facto, era um que podia ser, mas há outro que é o Pedro Rodrigues, também já deixou no ar essa hipótese. Portanto, e às vezes isto funciona para baralhar o que à partida nós tomamos como um resultado, enfim, já decidido. Sónia, eu tenho aqui outra dúvida que é como é que achas que os rioístas se vão dividir? Imaginemos que realmente são estas duas candidaturas, Montenegro e Moreira da Silva. Se houvesse Ribal Esteves, era natural que muita gente do Rio fosse apoiar Ribal Esteves. Mas, havendo estes dois homens apenas, como é que achas que as forças vão dividir da atual direção? Olha, antes de mais não é uma escolha nada fácil, porque eles representam sempre um regresso ao passado, sendo que esse passado é claramente Pedro Passos Coelho, porque os dois estiveram ligados de uma forma ou outra a Passos Coelho. E serão sempre, no fundo, duas réplicas em vez do original. Luís Montenegro cresceu politicamente com Passos Coelho. Antes disso não era uma figura muito relevante até chegar a ser o líder de bancada. E Jorge Moreira da Silva ainda mais, foi seu vice-presidente, foi ministro, tanto no primeiro governo como depois naquele segundo. Portanto, neste aspecto eu acho que até estariam empatados, porque os dois representam uma coisa que é anti-Rio, que é Pedro Passos Coelho. Mas o que os distingue, eu acho que é talvez a ideia que alguns apoiantes de Rui Rio têm de que Jorge Moreira da Silva é, como dizia há bocado a São José, uma figura mais prestigiada, com mais carreira, que tem um perfil mais qualificado, digamos assim, já trabalhou lá fora, esteve na OCDE. Além disso, além desta questão da carreira e do prestígio até internacional, eu acho que pode beneficiar também do facto de nunca ter concorrido contra Rui Rio, portanto, tem menos anticorpos entre os rioístas, como se diz. Mas eu tenho para mim que para os apoiantes de Rio, qualquer um era melhor do que o Luís Montenegro. Votariam em qualquer um. Vamos dar agora, por fim, um salto à Assembleia, onde o candidato de vice-presidente do Chega foi chumbado, como era previsível. Já o chumbo do candidato da Iniciativa Liberal foi mais surpreendente. Marta, segundo a Sofia Rodrigues escreveu aqui no Público, o chumbo de Coutinho de Figueiredo chegou mesmo a ser sugerido em reunião de bancada do PSD. Foi uma espécie de vingança por inveja? Pois, não foi, parece, não é? E, de facto, o que a Sofia escreveu é que, de facto, a ideia de chumbar o candidato não foi dita preto no branco por Rui Rio, na reunião que teve com os deputados, mas foi montada, digamos assim, uma espécie de uma narrativa
que levou relativamente a um assunto que não era este assunto, era o assunto, a distribuição dos lugares onde os deputados se sentam na primeira fila, e que essa narrativa que terá sido montada por Rui Rio acabou por levar vários deputados do PSD a mudar o seu sentido de voto, e que isso terá acabado por influenciar o resultado final e Coutinho de Figueiredo ser penalizado. Portanto, não é uma orientação, é uma sugestão indireta que acaba por influenciar o resultado. De facto, a presença e o crescimento que a Iniciativa Liberal teve, nota-se que há um incómodo no PSD relativamente a isso, e até se nota, por exemplo, na apresentação que Luís Montenegro fez da sua candidatura, é possível encontrar alguns sinais disso. Porque Luís Montenegro, uma das coisas que diz, e que vou repetir uma coisa que a Sónia, uma questão que a Sónia já destacou, que é, ele quer que o PSD seja o partido que junta todo o espaço não socialista, portanto ele quer esvaziar o espaço da Iniciativa Liberal e também do Chega, portanto ele nota-se que há ali um incómodo, e também apresenta o PSD como um partido que ele faz uma lista de ideais que o PSD defende, e ele nesse pacote mete a liberdade e ao mesmo tempo o humanismo, ou seja, ele quer assumir uma parte que a Iniciativa Liberal reivindica para si, a liberdade, e ao mesmo tempo sublinha que o PSD tem uma coisa da qual a Iniciativa Liberal é acusada de não ter, que é o humanismo. É acusado de não ter no seu espaço político ali ao lado. Foi uma das questões até dos debates das legislativas entre o CDS e a Iniciativa Liberal. E, portanto, nota-se que há aqui um incómodo, e se calhar nós vamos acabar por presenciar alguns episódios adicionais em que no Parlamento vamos detectar estas fissuras que a Iniciativa Liberal acabou por abrir ali no PSD. Vai ser uma legislatura com algumas tensões. Bom, nós vamos voltar para a semana, regressaremos com certeza ao Governo. Até lá, obrigada por nos ter acompanhado. Adeus. Obrigada. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.